O promotor André Farias era uma lenda no Ministério Público. Conhecido por sua integridade inabalável e por ser implacável na busca pela justiça, ele havia desmantelado cartéis, exposto esquemas de corrupção e enviado criminosos poderosos para trás das grades. Sua reputação o precedia. Um homem que jamais cedia às tentações do poder, movido apenas por um senso absoluto de certo e errado. Em casa, André mantinha o mesmo rigor. Casado há 15 anos com Beatriz, uma advogada talentosa que trabalhava em um dos escritórios mais respeitados do país, ele acreditava que sua vida pessoal refletia os mesmos valores que regiam sua carreira. No entanto, tudo mudou em uma noite silenciosa, quando uma mensagem em seu celular abalou o mundo de André. Era uma foto. Beatriz em um restaurante, em um momento de intimidade com Marcelo, um colega de trabalho dela, também advogado. O braço de Marcelo estava envolto nos ombros de Beatriz de uma forma que não deixava dúvidas sobre o que acontecia. Seu coração disparou. Ele tentou respirar fundo, mas um misto de raiva e traição crescia dentro dele como uma tempestade incontrolável. Naquela mesma noite, Beatriz confessou tudo. Disse que o caso com Marcelo havia começado há alguns meses, algo que, segundo ela, foi um erro, um momento de fraqueza. Chorou, pediu perdão, jurou que ainda amava André e que queria salvar o casamento. Mas André não conseguia ouvir. A traição era como uma ferida aberta que pulsava em sua mente, inflamando suas emoções. Marcelo, o mesmo advogado que, semanas atrás, ele havia elogiado em uma reunião com colegas. Um homem ambicioso, hábil e, até aquele momento, alguém em quem André nunca teria imaginado desconfiar. André passou dias em silêncio, refletindo sobre o que fazer. Havia uma parte dele que queria vingança. Como promotor, ele tinha os meios para isso. Ele sabia segredos, conhecia pessoas e poderia, se quisesse, fazer com que a carreira de Marcelo desmoronasse. Bastava uma ligação, um relatório, uma denúncia anônima. Ele poderia derrubá-lo sem que ninguém jamais soubesse de seu envolvimento. Mas havia outra parte de André que sabia que essa não era a resposta. Seu código moral, que havia guiado toda a sua vida, exigia que ele agisse de maneira justa. Destruir Marcelo usando seus contatos e sua influência seria uma violação de tudo em que ele acreditava. Enquanto a raiva e o desejo de vingança consumiam seus pensamentos, André começou a se questionar: quem ele era realmente? O que o definia como homem? Seria a vingança um ato de justiça pessoal ou apenas uma resposta primitiva à dor? Ele estava à beira de um precipício moral e sabia que qualquer decisão que tomasse teria consequências profundas. Então, veio a noite decisiva. André marcou uma reunião com Marcelo em seu escritório. Quando o advogado chegou, parecia desconcertado. Sabia que André já estava ciente de tudo. Sentado à frente do promotor, ele tentou se desculpar, balbuciando palavras de arrependimento e culpa. Mas André não estava interessado em desculpas. Ele estava ali para decidir seu destino. A sala parecia pequena e sufocante. A tensão era palpável, enquanto ambos homens se encaravam. André tinha o poder de destruir Marcelo com uma palavra. Era quase tentador sentir essa força em suas mãos. Mas, após um longo silêncio, ele respirou fundo e disse: eu deveria acabar com você. Eu poderia fazer isso em questão de dias, e você sabe disso. Mas, se eu o fizesse, não estaria sendo melhor do que você. Marcelo o encarou, chocado, sem saber como reagir. Não vou usar o meu poder para te destruir. Isso seria fácil demais. André continuou, seus olhos frios, mas sua voz controlada. O que você fez foi errado, mas eu vou seguir o que acredito ser o caminho certo. As consequências da sua traição vão vir naturalmente e você vai ter que lidar com elas, assim como eu vou ter que lidar com as minhas. Marcelo engoliu seco, sem palavras, e deixou o escritório em silêncio. O promotor, por sua vez, sentiu uma estranha mistura de alívio e dor. Ele havia resistido à tentação de vingança, mas isso não aliviava o peso da traição.
Ao voltar para casa, André encontrou Beatriz esperando por ele, o rosto ainda marcado pelo arrependimento. Ele sabia que sua decisão não apagava o passado e que o futuro do casamento ainda era incerto. Mas, ao escolher o caminho da justiça, ele havia permanecido fiel ao que mais importava: seus princípios. Com o tempo, André e Beatriz começaram a tentar reconstruir o relacionamento passo a passo, sem certezas sobre o que estava por vir. Mas ao menos, André sabia que, naquele momento crucial, ele havia sido fiel a si mesmo. E para ele, essa era a maior vitória. Obrigado por assistir. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Até logo!